Efésios 4, de 4 a 6, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Então eu queria, irmãos, estar trazendo para a gente, primeiramente, o significado de comunhão, né? Porque apesar de ser uma palavra, eu gosto muito de lidar assim, com o significado das palavras, e apesar de ser uma palavra que a gente usa, a gente sabe usar ela, né, numa palavra, dentro de uma frase, dentro de uma conversa, mas acho que quando a gente vê o significado dela específico, a gente consegue relacionar algumas coisas a mais. E o significado de comunhão no dicionário nosso, ele vai trazer algumas coisas como ação ou efeito de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, né? Então, ação ou efeito de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. E também ele vai trazer como a harmonia ou a sintonia, né, nos modos de sentir, pensar e agir, né? Então a comunhão tem que ter a ver com isso. E trazendo aqui pra gente, né, quando falou que em realizar ou desenvolver algo, eu acho que é mais, não é ou desenvolver, é e desenvolver, né? É realizar e desenvolver algo em comum a gente. E se a gente parar para trazer para a gente como cristãos, o realizar seriam as obras, né? Seriam as nossas obras, aquilo que a gente realiza, que a gente faz no dia a dia. E o desenvolver, trazendo para a gente, para a lição de hoje, seria desenvolver relacionamento, né? A gente desenvolver, criar relacionamento, tanto entre nós mesmos, irmãos, como com Deus, e que vai nos levar para a comunhão. E então aqui trazendo aqui o título, né, que eu até nem falei, da revista, lição 7, quem tiver com as suas aí, né, é comunhão que resiste ao distanciamento. Então é essa relação, esse relacionamento, esse desenvolver um relacionamento que vai nos levar a uma comunhão, né, e que essa comunhão deve resistir mesmo ao distanciamento. E a gente vai estar aprendendo aqui um pouquinho hoje dentro dessa lição, né, como fazer isso, por quê, para que fazer isso. E na introdução tem duas partes que eu marquei aqui, que eu gostei bastante, que o autor colocou, e que a gente pratica bastante, né? Ele diz assim, lá no segundo parágrafo da revista, ele vai falar assim: churrascos, aniversários, festas, muitas vezes sem motivo aparente, fazem parte do cotidiano de um povo que gosta de estar junto, gosta de sentir o calor no próximo. E mais para baixo um pouquinho ele vai estar assim, dizendo assim: mesmo as reuniões mais formais terminam com uma boa conversa sobre futebol, uma troca de receitas, uma dica de viagem, uma boa piada que faz todos em volta rir, como se fossem velhos amigos, né? Então, reforçando aquela que eu coloquei ali sobre a comunhão, né? O que é a comunhão? De que temos que ter ou realizar ou desenvolver algo junto, mesmo em reuniões, mesmo em atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, precisa estar com a mente voltada para aquilo ali que está acontecendo naquele momento, para haver comunhão. Então, o que eu queria trazer para a gente também é o não haver comunhão, que ele falou aqui que mesmo reuniões mais formais terminam, né, com um papo que é comum, uma piada que é em comum, uma troca de informações que é em comum, falando sobre futebol, sobre troca de receitas. O que traz para a gente que, para que se tenha uma comunhão, vai ter o mesmo pensamento, mas que nem toda reunião e nem todo encontro existe uma comunhão ali. Nós podemos estar reunidos, nós podemos ter um encontro de família, um encontro de amigos, e mesmo assim não estar em comunhão naquele momento.
Porque se nós estivermos aqui, se marcarmos, por exemplo, vamos fazer um almoço aqui na igreja, depois do culto, mas estamos todos nós lá atrás, estamos reunidos, estamos tendo um encontro, mas se nós não estivermos ali com o mesmo objetivo naquele almoço, com o mesmo pensamento, com conversas agradáveis da mesma maneira para todos, isso não está tendo comunhão naquele encontro, naquela reunião, né? Então, se estamos reunidos com o mesmo pensamento, estamos reunidos aqui hoje de manhã, com esse intuito, né, de estar aqui estudando a palavra de Deus, todos nós, estamos com o intuito de estar glorificando e exaltando o nome de Deus, estamos hoje em comunhão aqui. E a lição vai trazer para a gente que essa comunhão ela precisa resistir ao distanciamento. Então, essa mesma comunhão que a gente muitas vezes tem em encontros, em reuniões, a gente precisa expandir ela para o distanciamento, para aqueles momentos em que não estivermos reunidos, aqueles momentos em que cada um estiver na sua casa, no seu trabalho, mas em que nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, elas continuam tendo comunhão, continuam sendo iguais, tendo a ver uma com a outra, estão em sintonia, em harmonia, né? E é isso que a lição de hoje vai trazer para a gente. No entanto, aqui o autor vai trazer para a gente, sobre a palavra, ele diz no finalzinho da introdução, o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados, né? Então é algo divino, é algo que é dom de Deus, é algo sagrado que vai permitir que a gente tenha amor pelo outro, mantenha nossos pensamentos ligados, mesmo estando afastados. Isso seria comunhão. Já entrando aí no tópico 1 da lição, ela diz comunhão que é vital para a vida. Então até coloquei aqui, né, comunhão que é vital para a vida. Então por que ter comunhão? Por que ter? Porque ela é vital para a vida. E o que vai levar a gente a pensar em ter comunhão? O autor traz para a gente, dizendo aí o seguinte: é importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto estava detido, né? Ele estava fora da sociedade, fora do contato com os amigos, com familiares, com quem quer que fosse do convívio dele naquela época. Então existia ali, que ele traz aqui, né, uma privação de liberdade. Ele estava privado da liberdade dele lá, Paulo, quando ele escreveu isso aqui. E a privação de liberdade é quando não podemos sair em paz. A gente trazer para hoje, né, não é só o isolamento. Hoje a gente tem privação de nossa liberdade, né? Existe tudo isso diferente que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos sendo sim privados de nossa liberdade hoje em dia, por conta da Covid. Precisamos ter restrições aonde vamos, como vamos e vamos fazer as coisas. Só que, mesmo antes disso, antes de existir a Covid, não é só isso que restringe a nossa liberdade, né? Que nos priva da liberdade. Mesmo antes disso, a gente, ao sair na rua, quem sai na rua hoje em dia, a sociedade como está aí fora, o mundo está aí fora, com a sua liberdade intacta, com seus pensamentos, né, intactos, ou sai com medo de repente de ser assaltado, ser roubado, perder o celular, levarem seu carro, até sua vida, né? Muitas vezes isso acontece com a maior facilidade, é a coisa mais comum hoje em dia fora do mundo. Então, isso é um jeito também de se privar da liberdade das pessoas. Então, essa liberdade, ela reflete em muitos sentidos isso, essa falta de liberdade que a gente tem hoje em dia na rua, né? E essa falta de liberdade, ela vem crescendo com o tempo, com o decorrer do tempo. E a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Sobre o fim dos tempos, sobre o que passaremos no fim dos tempos, que a maldade só vai aumentar. E não é novidade para a gente isso. Só que esse privar da liberdade tem feito que o ser humano, muitas vezes, ele se afaste mais da sociedade, se afaste mais uns dos outros, se prive.
E a Covid sim ajudou muito isso, né? Elevou isso muito mais. Até tivemos uma palestra essa semana na empresa, foi semana de CIPAT lá de segurança, e a gente teve uma palestra lá no último dia agora com um psicólogo. E ele falou pra gente lá o seguinte, que coisas que estavam previstas já para acontecer com relação à tecnologia, que estavam previstas na indústria para daqui a 5, 6 anos acontecerem, elas aconteceram agora. As indústrias foram obrigadas a avançar 5, 6 anos de tecnologia por conta da Covid, e esse aumento da tecnologia, do uso da tecnologia, da internet, e que está alcançando as pessoas, né? Todo mundo fazendo umas lives, fazendo transmissões, conversando mais em vídeo, no WhatsApp, né? Chamar de vídeo para falar com a família, para ver as crianças, matar saudade de longe. E olha o avanço que isso fez com a humanidade. Fez com a tecnologia, mas faz com a gente também. De repente, algo que a gente ia precisar de 5 anos para aprender aos poucos, a gente está tendo que aprender agora em minutos. Então, nosso cérebro também, a nossa mente, isso tem que ter uma evolução para acompanhar e não ficar para trás. E isso acelera tudo, acelera a vida, acelera. Apesar de a gente estar em casa, a gente não está saindo acelerado nas ruas o tempo inteiro, mas isso acelera os pensamentos, acelera a nossa vida também. Isso vai afetando a gente. E com relação a esse afastamento que vem trazendo com o tempo, o autor até traz aqui, diz assim: a solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males como ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo. Então, a depressão, irmãos, ela é causada também, afetada e pode ser acelerada no processo desse, né? E até, porque a depressão, irmãos, ele cita aqui como isso, ela vem sendo gerada com muito mais frequência por tudo isso que a gente vem falando sobre se afastar das pessoas, se afastar da sociedade, se isolar. E ela é através, né, de, quando eu notei aqui, individualismo, isolamento, o autor que traz como fracasso, sufocamento, tudo isso que a gente vem alimentando na nossa mente, na nossa cabeça, isso vai levando para a depressão. E a depressão, gente, é uma coisa que a gente tem batido bastante na tecla, né? Ultimamente, os assuntos, e porque está bem vivo entre a gente. E eu notei também 3 palavras sobre a depressão, que é silencioso, sorrateiro e perverso. Porque quando eu estava estudando isso aqui, me veio à mente, eu contei, né, com a Bel, Valdir e Jéssica ali, alguém bem próximo de mim lá em Macaé, nesses últimos tempos, que eu via direto, mais afastado, queria ficar sós, vinha, conversava e tudo mais, mas que estava sempre se afastando, almoçar sozinho, ficar sozinho, mas conversava em outros momentos também. Então você olha para uma situação dessa e você de repente imagina, quer ficar sozinho um pouco, aí você às vezes respeita aquilo, né? Vou respeitar o isolamento dele ali. Mas, irmãos, tudo isso é sintoma de depressão, de uma possível depressão. E essa pessoa mesmo que eu estou mandando a vocês, me deu um testemunho sexta-feira agora, de que de quinta para sexta ele se livrou da depressão. Ele na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, conversando comigo, que na quinta-feira à noite, aqui em casa, sozinho, ele pensou em tirar a vida dele. E que na sexta-feira de manhã, ele sentiu algo muito grande dentro dele, ele contando, assistiu um testemunho no celular, e que ele não se conteve naquele momento ali, e que algo que parecia que estava tapando a visão dele, havia caído por terra, e ele tinha se aliviado. Você percebia até a fisionomia dele naquele dia ali, mais feliz, mais alegre, sociável. Ele nesse mesmo dia almoçou no meio das pessoas, eu visível a diferença. Então é algo que às vezes está no nosso meio, está no nosso lado. E a gente, às vezes, até mesmo, como eu falei, querer respeitar o momento da pessoa, a gente não observa. A própria pessoa não observa, porque como eu falei, é um negócio silencioso, sorrateiro mesmo. É o mal, como o autor traz aqui, traz males mesmo. Então a gente precisa estar atento, porque está aí, está acontecendo sim.
E a gente precisa estar preparado para estar ajudando as pessoas, para não deixar de chegar no extremo. Tudo tem sinais, vai demonstrando sinais para a gente, né? E os sinais vão crescendo. Como diz Cláudio Duarte lá, a única coisa que cresce, que já nasce grande, é monstro. Ele brinca assim em algumas pregações dele. Então tudo vem crescendo aos poucos, o simples fato começa a crescer. E Paulo nos alerta aqui nessa parte 1 aqui, diz assim: Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, o que torna iminente o seu fim. Porque a igreja é isso aí, seres humanos, né? São sociáveis, como a gente falou, e a igreja é a comunhão dos irmãos e comunhão com Deus. Então a igreja que está querendo o individualismo, e até dentro da igreja, porque se a gente falou que comunhão é termos os mesmos pensamentos em sintonia, pelo menos em harmonia, buscando os mesmos objetivos, né? E se isso não tem na igreja, a gente está reunido, está se encontrando, mas a gente não está em comunhão. Cada um está querendo fazer algo diferente. O pastor chega aqui, dá uma ideia direcionada. Ó, irmãos, vamos nos juntar, vamos trabalhar o ministério e tal. Ó, assim mesmo, vamos trabalhar evangelismo. Aí um quer trabalhar evangelismo, o outro quer trabalhar outro ministério, o outro quer dedicar. Não, esse meio vai ser só louvor. Então, são coisas de Deus? São. Não quer dizer que está errado fazer aquilo, mas não se está tendo comunhão aí no pensamento para que a igreja ande junto, caminhe junto naquilo que tem que ser feito. E para uma igreja se fortalecer, se solidificar, precisa ter esse pensamento em comunhão, para as coisas funcionarem. Aí até para passar para o 2, vamos ver o versículo aqui, ainda nesse texto de Efésios 4 aí, só que os versículos 2 e 3, antes do citado pelo autor, o versículo 2 e 3 vai dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Então, isso daqui, a gente caminhando para o tópico 2, que é a comunhão, que é fruto de dependência, tá? Primeiramente, versículo 2 e 3 aqui, ele vai dizer que possamos ter de maneira digna, não, esse aqui é o 1, humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, e também esforço para conservar a unidade. Isso vem reforçando o próprio Efésios ali, né? Essa importância de reforçar, de pensar um no outro e reforçar essa comunhão. E no 2 aqui, que é sobre a dependência, porque a gente viu aqui que é fundamental, é vital para a vida, né? Então, por que ter? No 2 ele traz que é fruto de dependência. Então, eu notei aqui como ter, né? Porque se é vital e se é fruto de uma dependência, como a gente ter essa dependência aqui? E trazendo para o relacionamento, eu notei aqui assim, nós dependemos, né, uns dos outros, nós dependermos uns dos outros, vai trazer comunhão entre os irmãos. Né? Quando a gente depende do irmão para algo, a gente depende dele, vai trazer uma comunhão. A gente vai precisar se relacionar com aquele irmão, procurar o irmão, buscar o irmão. Né? E quando dependermos de Deus, vai trazer comunhão com o Pai. Quando dependemos uns dos outros, traz comunhão com os irmãos. Quando dependemos de Deus, vai trazer comunhão com o Pai. E então, como eu falei, quando precisamos de um irmão, o que a gente faz? A gente chama, a gente pede uma ajuda, a gente procura, né? E quando a gente recebe algo também do irmão, quando a gente recebe uma ajuda, uma palavra, o que a gente faz? A gente agradece. A gente faz isso no dia a dia, é normal que seja feito com os irmãos. E aí a pergunta que eu trago aqui nesse momento é por que a gente não faz isso quando se trata de Deus? Né? Porque se isso faz o nosso relacionamento com os irmãos crescerem, faz o que a gente faz no nosso dia a dia, por que a gente não faz isso quando se trata de Deus? Né? Deus é um amigo nosso que quer se relacionar com a gente, que a gente precisa se relacionar com Ele. Então, quando tentamos resolver algo, por que a gente resolve nas nossas próprias mãos? Por que a gente não entrega para Deus está nos ajudando? A primeira coisa que a gente faz, né? Porque quando a gente depende de alguém, a gente pede. Porque quando a gente depende de Deus na nossa vida, a gente não pede, para a gente refletir isso. E quando a gente consegue algo também, quando a gente é abençoado no nosso dia a dia,
quando a gente tem vitórias no nosso dia a dia, por que a gente não agradece a Deus por isso? Muitas vezes, né? Por que a gente não se prostra diante de Deus, agradece, entrega aquilo ali nas mãos de Deus, agradecendo a Ele? Com o outro a gente faz tão facilmente, e com Deus a gente esquece. Com Deus a gente deixa para depois, e muitas vezes nem percebe que está sendo feito isso. A gente precisa realmente estar sensível a isso no nosso dia a dia. E o versículo 1, ali de Efésios ainda 4, ele vai estar dizendo assim para a gente: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, né? Então, esse 2 traz para a gente ali, né, como é que fala aqui? Fruto da dependência. Comunhão que é fruto da dependência. Então, nós somos dependentes uns dos outros, teremos comunhão. Somos dependentes de Deus, teremos comunhão com Deus. No versículo, como eu falei, ele roga aqui como prisioneiro no Senhor. E aí eu queria trazer uma frase que eu anotei aqui, né? Que se somos prisioneiros no Senhor, irmãos, a partir do momento que nós somos prisioneiros, só que no Senhor, isso nos dá liberdade de escolhermos o que queremos. Porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. E Ele nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento que nós somos prisioneiros, só que nele, no Senhor, no que Ele quer para as nossas vidas, nós temos liberdade. É o contrário, é o inverso. E o inverso do que o mundo traz para a gente. Porque o mundo traz uma liberdade, que até foi falado aqui no DVD com o Marli, acho que 2 ou 3 semanas atrás, né? Prega uma liberdade, mas uma liberdade que diz ser liberdade, mas que está aprisionada nos vícios. Porque assim como nós temos liberdade e estamos aprisionados em Deus, por Ele nos dá essa liberdade de volta e esse poder de escolha. Mas a partir do momento que o mundo se acha livre e não consegue se livrar de vícios, fica preso, acorrentado a vícios, isso não é liberdade, isso é uma falsa liberdade. Isso sim é uma prisão. E no versículo 7 e 8, depois do que está proposto pelo autor, ele vai complementar isso dizendo assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então essa passagem aqui, irmãos, eu anotei aqui o seguinte: vivamos de maneira digna da vocação que recebemos, né? No versículo 1 fala isso, para a gente viver de acordo com a vocação que recebemos. E aqui no final, no 7 e 8, diz que foi concedida graça a todos nós, que é essa liberdade que temos ali, através de Cristo, como eu falei, e Ele deu dons aos homens. Jesus, quando subiu, Ele deu dons. Então, nós temos a vocação que foi recebida e Ele nos deu dons. Para reforçar aquilo ali que eu estava querendo trazer, de que por que não agradecemos a Deus pelas coisas que temos? Porque quem deu foi Ele. Quem deu foi Ele. Ele deu a vocação que nós recebemos e Ele deu o dom aos homens, como foi falado aqui no 7, reforçando o primeiro. E é uma coisa para a gente realmente pensar, porque é algo que a gente precisa agradecer e utilizar para Deus no dia a dia. Esse dom que nós temos, essa vocação que Ele nos deu. Tem um parágrafo primeiro que eu queria destacar, o segundo, da metade do primeiro para o segundo aqui, que o autor colocou, ele diz assim: os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, mesmo com sua ausência física. Descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está e estará presente. Então, os apóstolos, mesmo discípulos daquela época que seguiam Jesus, eles passaram por isso. Eles precisavam se adaptar a isso. Se imagina que parte para eles, né? Nós já, desde que convivemos com Cristo em nossas vidas, já foi sem a presença física, né, ao nosso lado. Foi o Espírito conosco. Você imagina para eles que ouviam frente a frente, face a face, Jesus ali, podiam observar os atos de Jesus,
né, pegaram ele como exemplo aí no dia a dia, caminhar ao lado e ter esse pacto de conviver depois, né, em espírito. Com certeza eles sentiram essa diferença. E traz aqui que cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseada nos ensinamentos e orientações. Então, eles receberam todas as orientações, eles tinham sido orientados e eles precisavam pegar esses ensinamentos, essas orientações e se basear nelas, se desenvolver através de uma vida de oração, reflexão e ação baseada nos ensinamentos. E é isso que nós precisamos fazer, nós como cristãos. O que ele precisa fazer? Seguir aquilo que foi falado para eles fazerem e que deu certo, né? A gente não precisa inventar a roda, como o outro diz. A gente precisa manter nossa vida de oração, reflexão e ações baseadas nos ensinamentos que nos foram deixados. E a comunhão com os irmãos, gente, ela, né, nós como igreja, seguindo ali, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, Maria citou ali já. Mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão, né? É importantíssimo, mas não pode ser a base da comunhão. E o mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível a nós. Isso tratando de comunhão com Deus. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. Irmãos, está dando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Para a minha, para exemplificar, por exemplo, moramos muito tempo em Campos, e a gente vinha para cá congregar aqui com os irmãos. A gente está em Macaé hoje, tem outros irmãos em Macaé, e a gente já falou isso aqui da vontade nossa, eu já falei outras vezes, da vontade nossa em vir, estar presente aqui, porque se tratasse apenas da comunhão com Deus, como falou aqui, a gente pode ter comunhão de Deus em casa, e a gente poderia buscar outro templo em Campos, templo em Macaé, em qualquer lugar, mas se trata mais, além da comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. É isso aqui que fala aqui de tomar o nosso coração. A vontade que a gente está lá, mas na quarta-feira lembrando, poxa, os irmãos estão reunidos lá em Madalena. Eu queria estar lá, reunido com eles lá, ouvindo aquela palavra que eles estão ouvindo lá. Isso é gratificante, né? Essa comunhão que temos entre irmãos, de estarmos presentes, de combinar com o pastor, 15 dias, pastor, você pode contar com a gente que a gente vai estar aí. Mas quando chegar, a gente veio hoje, semana que vem, chegar aqui, vocês vieram hoje também? Viemos também. Não aguentamos ficar lá não. Viemos também, tem coisa para ser feita, a gente quer fazer, tem amor pelo que faz. E, irmãos, a gente pensar também, como eu falei lá antes ali, sobre a tecnologia. Isso, juntando isso que o Marlin falou. Da gente também se policiar, da importância de a gente estar cumprimentando os irmãos, mais ainda hoje em dia, já que a gente não pode parar e falar, de o mínimo que a gente pode fazer, de cumprimentar, que a gente faça. Porque isso pode ser impactante para a vida de alguém. E que a gente também, do outro lado, a gente tenha consciência que quando alguém passar e não fizer, ou fizer apenas um bom dia, mas às vezes a pessoa está de máscara, e a gente, dá um bom dia, só seco. Não, gente, está de máscara, está correndo para algum lugar, fazer alguma coisa, que a gente se policie com isso também, e de não achar, poxa, o irmão nem mexeu comigo. Essa comunhão, né, que Maria citou, Abel citou, e que precisa ser, como eu falei, buscada, né? Precisa ser buscada através de oração e reflexão, mas precisa também ser baseada nos ensinamentos e que a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa continuar colocando em prática essa comunhão no dia a dia. Como eu falei, um simples bom dia, mas também hoje, através da distância, aquilo que eu já fazia também, morando longe, de buscar os irmãos no dia a dia, de mostrar, né, uma preocupação, que a gente possa estar se policiando ainda mais hoje em dia isso. Tanto com os irmãos da igreja, se vai ser a tecnologia, ela está usada para propagar um monte de coisa ruim, vamos usar para coisa boa também, né? A ligação do WhatsApp, como eu falei, seja vídeo, live, seja o que for, irmãos. Aquele contato que você puder fazer, uma simples mensagem de texto, que seja feito.
seja feito, porque na vida daquela pessoa que está recebendo, pode ter certeza que pode estar causando um grande avanço ali, uma grande paz, trazer uma alegria para ela e fazer um diferencial de repente para a vida dela naquele dia, naquela semana ali presente. E inclusive sobre comunhão, né, mesmo na ausência, queria trazer aqui, até falar com os irmãos e pedir os irmãos aí, coloquei no grupo lá, sobre a vaquinha, coloquei no grupo da igreja lá. E ali, nesse momento ali, né, é uma moça, 30 anos de idade, e que precisa fazer uma cirurgia. Ela estava desde fevereiro, fazendo 2 semanas, através do exame de rotina que estava sendo um tratamento, ela está calcificando o tumor. E aí não vai poder mais fazer a cirurgia. E aí você imagina uma notícia dessa, inesperada, né? 3 semanas, você conseguiu um valor alto por uma cirurgia, para poder fazer aquilo ali, e senão não tem como fazer a cirurgia mais. E aí nesse mesmo momento, é a esposa de um amigo meu de infância. Você vê que ele é amigo que eu cresci junto, na adolescência, juventude, estudamos juntos. A esposa dele tive muito pouco contato, ele se mudou a trabalho na época. E irmãos, tem anos que a gente não se vê, não se encontra. Anos. A única coisa que a gente tem em comum é um grupo no WhatsApp, que é dos amigos de adolescência e infância, esse grupo de amigos de escola. E no mesmo momento, assim como eu também não vejo ele há anos, os outros também não. No mesmo momento que ele colocou isso lá, todos se propuseram espontaneamente, né, a estar ajudando, a estar passando para frente, a estar abraçando essa causa. E irmãos, isso é comunhão à distância. Isso é comunhão à distância. Porque comunhão, a gente falou que comunhão tem que ter a ver com os meus pensamentos, tem que ter harmonia, sintonia. E à distância, você nem vê a pessoa há muito tempo, mas você se coloca no lugar do outro, né? A empatia, que é muito falada hoje em dia, você se coloca no lugar do outro, você lembra do que vocês já passaram juntos, já viveram juntos, e imagina que aquilo poderia estar acontecendo com você também, que você ia querer precisar de ajuda. Então, isso é a comunhão entre as pessoas. É a gente saber que mesmo quando o irmão está longe, a gente sabe qual irmão que a gente pode ligar e pode contar nos momentos. Ou para contar uma felicidade simplesmente, ou para pedir uma ajuda, pedir um suporte, pedir uma oração. Porque muitas vezes a gente vai, nós como cristãos temos que saber, eu coloquei lá na primeira coisa que eu tinha pedido lá, a oração. Nós como cristãos a gente sabe, pode ter lá a equipe médica preparada, se Deus não estiver na frente daquilo ali, nada disso pode acontecer. Podemos fazer, né, vaquinha, ajudar e tudo, mas acima de tudo, Deus à frente daquilo ali. Deus à frente da doação, Deus à frente de cirurgia, Deus à frente da equipe médica, Deus à frente de tudo. Para a nossa comunhão com Deus, está ajudando a nossa comunhão também com os irmãos. E isso aqui, que eu citei até para os irmãos, para comprovar para a gente e unir. Então a gente sabendo o que também fazer para desfrutar. A gente pode ter um carro? Pode ter um carro? Então tá ótimo, ter um carro. O carro precisa vir para Macaé, de Macaé para cá, para estar com os irmãos, para estar aqui na igreja, tá? Ver minha família lá em Cabo Frio, ver a família da minha esposa aqui. Então, beleza, vou desfrutar. Posso ter um carro melhor? Com conforto, porque pega a estrada sempre? Posso? Deus está abençoando? Ótimo, não é contra nada disso. Para a gente saber, né, em que está investindo e o que pode desfrutar. O pastor sempre cita aqui, pessoas às vezes que trabalham, a saúde está indo embora, o desgaste está sendo feito, a conta está cheia, mas não está desfrutando, não está aproveitando daquilo. E às vezes vai esperar, não, vou juntar para quando aposentar, aí eu vou ter tempo, vou desfrutar. Será que você vai ter a mesma saúde quando se aposentar? Para você poder ir nos lugares que você queria ir com saúde? Será que você vai estar vivo, irmãos, até lá? A gente não conhece o amanhã, a gente não conhece o que vai acontecer. Então tem sim que pensar, refletir, desfrutar do que Deus permite que a gente tenha. É Deus que permite, é a bênção de Deus para a gente. Então, ele diz assim, Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que levantar contra nós. Então, tendo comunhão e olhamos para Cristo, nosso alvo,
nós vamos ter força para lidar, né? Não somente com o isolamento, que a gente está falando aqui, mas também qualquer outra coisa se levantar contra a gente. Como a gente falou disso, a depressão tão forte. É em Deus que a gente vai buscar essa força. E a gente não tem que esperar algo acontecer para buscar força. A gente já tem que se fortalecer, se precavendo do que pode acontecer. É o contrário, né? Porque quando chegar, no caso da depressão, novamente falando, quando chegar, a gente pode não notar que chegou e já se tarde demais. Temos que nos manter firmes o tempo inteiro nesse alvo. E para pensar e agir, irmãos, já no finalzinho da lição, ele vai fazer 4 pontos aqui importantes para a gente estar refletindo nos nossos pensamentos, levando para a nossa vida aí no fim de semana também. E ele fala assim: o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? A gente pensar o que você está disposto, o que nós estamos dispostos a fazer. Porque não adianta só falar, só pensar em fazer. O que nós estamos dispostos a fazer? Nós estamos dispostos a tirar um tempinho do nosso dia, que a gente está assistindo algo ali que não está acrescentando em nada na nossa vida, para estar lidando com o familiar, para estar lidando com um amigo, mandando uma mensagem para um amigo, igual a gente falou ali, que é importante que isso aconteça hoje em dia. O que a gente está disposto a fazer? Né? O 2, tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Isso é muito importante, no que a gente está pensando. E se uma pessoa pensa, né, se sente feliz com a nossa ausência, não quer dizer também que a gente vai se afundar nisso, não. Tem que observar o todo. A gente sempre vai ser mal visto por uma pessoa, por outra, por aí, alguém que tem algo contra a gente, sem nem ter feito nada. Isso acontece. É do ser humano que isso aconteça. Só que a gente avaliar os lugares que a gente frequenta, os lugares que a gente está acostumado a ir, né, família, igreja, trabalho, como a gente mais fala. Quando a gente chega, tão felizes com a nossa presença, né? Ou é quando a gente sai que eles ficam felizes. Porque eles podem estar refletindo algo na nossa personalidade também, que a gente pode mudar, que a gente pode lapidar, pode buscar em Deus para estar melhorando, né? Como bom, eu nunca esqueço, uma vez que a gente chegou aqui, foi aniversário da igreja, foi quarta-feira, estava na quarta-feira, e a gente de surpresa, lá em Macaé, se juntou num carro e viemos. E quando a gente chegou aqui na porta, aqui de surpresa, os olhares dos irmãos lá vindo a gente, e a felicidade. Como é bom de chegar no ambiente, né, e ver felicidade das pessoas ao verem a gente. Isso traz alegria também para a gente de volta, né? Porque imagina se a gente chega ali na porta, aí o pessoal dá uma olhada assim e cochicha com o outro aqui: opa, o que é isso? Estamos chegando num lugar que a gente não está sendo bem visto, né? O que está acontecendo? O que a gente tem feito, falado, causado briga, né? Causado discórdia entre os irmãos, fofoca. Isso não é coisa que a gente está fazendo, né? A gente tem que ser exemplo e tem que ser bem visto onde a gente quer que esteja e chegue. O 3, a interdependência que eu citei lá, é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Né? Tem muita gente que é assim, que não se sente à vontade de depender de alguém, gosta de fazer as coisas sozinho, gosta de tentar se virar. Olha, essa área aqui, eu nem sei sobre essa área, mas eu vou dar meu jeito, vou me virar aqui porque eu não quero depender de ninguém. Mas, gente, qual é o bom de ter um irmão? Lógico que a gente não vai procurar qualquer pessoa, mas procurar alguém de confiança, procurar um irmão e que saiba sobre aquela área. De repente alguém com mais sabedoria, mais experiência, que vai te dar um conselho, vai conversar com você sobre aquilo dali, vai te mostrar o caminho, por mais que às vezes você que vai resolver, mas a pessoa vai te mostrar o caminho, de repente, mais fácil. A pessoa às vezes já passou por aquilo, já venceu aquilo, então ela vai te mostrar um caminho que você não vai precisar sofrer primeiro para depois aprender a passar, já aprender com o erro dela. Como isso é importante, e que a gente não fique com esse medo de depender de alguém. Que a gente saiba em quem depender, né? Tanto em Deus como nos que estão à nossa volta. E o ponto 4, para fechar: Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Aí vai entrar também um pouco daquilo do 2, né? Se Cristo é presença em todo o tempo, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
Cristo é o mesmo sempre. E Ele é o mesmo em todo lugar, com a palavra que Efésios trouxe. Então, se Ele é o mesmo, se nós precisamos reproduzir aquilo que Ele veio, que Ele fez, deixou para a gente estar fazendo, precisamos reproduzir seus ensinamentos, precisamos reproduzir as suas ações, tudo aquilo que foi feito por Ele. Como estamos reproduzindo isso como igreja? Né? Como igreja, o que temos feito? Não somente individualmente, como eu falei ali, nos locais onde a gente chega, mas também como chegamos em nome da igreja, em nome de Deus, quando olham para a gente e falam, esse cristão que está chegando aqui, não é o Daniel que chegou aqui, é o cristão. Como estamos sendo vistos, como estamos sendo recebidos e como estamos reproduzindo a igreja que nós apresentamos onde estamos. Quando eu estou em Macaé, quando eu estive em Campos, igual eu falei ali, quem eu estou sendo lá? Né? Quem eu estou sendo lá no meu trabalho, quem eu estou sendo na padaria que eu vou, na farmácia que eu vou, quem eu estou sendo? Eu estou representando a igreja que Cristo quer que a gente seja, que a gente represente aqui na terra? Ou nós estamos, como eu falei, dando maus testemunhos, estamos mal vistos? Precisamos representar a igreja de Cristo onde estiver. Precisamos representar a sua palavra e levar a sua palavra através das nossas ações no dia a dia. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse estudo nesse momento, Pai, te vendo essa manhã, meu Deus, e que eu possa, Pai, ter passado, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que eu estudei, me preparei, que veio de Ti, Pai, que possamos estar, como eu falei no início, sempre crescendo, Pai, através de Ti, através da Tua presença, Pai, possamos estar, Pai, nos fortalecendo sempre, Pai, em Teu nome, para que possamos lutar contra as dificuldades, Pai, lutar contra os empecilhos da vida, do dia a dia, meu Deus, possamos ser exemplo onde estivermos, Pai, que essa palavra possa, Pai, ficar em nossos corações aqui nesta manhã, meu Deus, possa ir conosco, trabalhando mais e mais ainda, Pai, sendo lapidado aqui por Ti, meu Deus, e que possamos estar praticando no nosso dia a dia, Pai. Sua palavra que aqui foi falada, que ainda vai ser falada, Pai, no seu culto daqui a pouco, meu Deus, e todos os louvores que vão estar aqui sendo entoados, Pai, já entregamos tudo a Ti, Pai, que tudo seja recebido por Ti aí no céu, meu Deus, e esteja abençoando a direção da nossa irmã Raíssa, Pai, tudo que vai ser aqui falado, a mensagem que vai ser lida, a palavra que vai ser dada, Pai, todos os louvores que vão ser entoados, Pai, que sejam para nos ajudar, Pai, aqui como igreja, em comunhão, para glorificar, Pai, a Ti, o Teu santo nome, meu Deus. É o que pedimos e te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.